Bom dia, boa tarde, boa noite, dando início a mais uma aula de física, onde o nosso assunto hoje será a terceira lei de Newton. Então, Física 3, aula de número 10. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e outro corpo recebe-a. Durante os seus estudos, Isaac Newton percebeu que a toda ação correspondia a uma reação. E esse físico notou que, em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que, por sua vez, devolve uma força ao primeiro. Também conhecida como lei da ação e reação. Essa é uma das três leis que Sir Isaac Newton determinou após realizar estudos sobre os movimentos e suas causas. Assim, o enunciado da terceira lei diz que a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, quer dizer, de mesma intensidade, a mesma direção, ou seja, no sentido horizontal ou sentido vertical, e de sentidos opostos. Então, por exemplo, se o corpo A aplica uma força no corpo B, essa força é a B. Então, o B vai aplicar a mesma força de mesma intensidade no corpo A, que será a força BA. Então, elas têm sentidos opostos, mas mesma direção e mesma intensidade. Quando se chocam, as bolinhas exercem forças uma sobre a outra. E após o choque, cada uma segue um caminho. Lembrando que essas forças são grandezas vetoriais e, por isso, possuem módulo, direção e sentido. Dessa forma, tanto a força BA quanto a força AB possuem mesmo módulo, mesma direção, porém apresentam sentidos contrários. Como se pode perceber pela forma como as setas apresentam-se, com uma para a esquerda e a outra para a direita. Aqui, né? Então, a força que B produziu em A está para a esquerda e a força que A produziu em B está para a direita. Força de ação e reação e seus efeitos. Considere dois patinadores de gelo, A e B, posicionados em solo plano, não havendo quaisquer forças de atrito. Se o patinador A empurra o patinador B, ambos se afastam, uma vez que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes e em sentidos opostos. Apesar de as forças de ação e reação serem iguais, a aceleração adquirida por cada um dos patinadores é diferente, pois depende de suas massas inerciais. Então, se um patinador empurra o outro, se um tiver mais massa, ele vai ter mais aceleração também, por conta da massa inercial. A fórmula da terceira lei de Newton, dizemos que a força que um corpo A faz sobre um corpo B é igual em intensidade à força que o corpo B faz sobre o corpo A. No entanto, como as duas forças atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, os seus sinais são diferentes. Então, aqui tem o mesmo exemplo das bolinhas, só que eles colocaram corpo 1 e corpo 2, mas não faz diferença, né? Então, a força que A aplica em B vai ser igual menos a força que B aplica em A, por terem sentidos opostos. Mas o assunto plano inclinado. Ao analisarmos as forças que atuam sobre um corpo em um plano inclinado, temos. A gente vai ter a força peso, né, que vai estar direcionada para o centro da Terra, e a força normal, que é a força que a superfície aplica sobre esse corpo aqui. Mas elas não estão na mesma direção. A força-peso sempre está direcionado para baixo. Como o plano é inclinado, então eles vão ter um ângulo entre eles.
Então, a força-peso e a força normal não têm a mesma direção, pois, como já vimos, a força-peso é causada pela aceleração da gravidade, que tem origem no centro da Terra. Logo, a força-peso tem sempre direção vertical. Já a força normal é a força de reação e tem origem na superfície onde ocorre o movimento. Logo, tem um ângulo igual ao plano do movimento. Então, para que seja possível realizar esses cálculos, devemos estabelecer algumas relações. Então, a gente tem o eixo Y, o eixo X, que é paralelo, né, ao plano de deslizamento, o plano inclinado, aqui o solo, por exemplo, e o ângulo formado entre o plano inclinado e o solo. A força-peso devemos decompor no PX, que acompanha o eixo X, e PY, que acompanha, né, o eixo Y. Ou então, o PY vai ser na mesma direção que a força normal. Então, esse ângulo aqui também é um ângulo bastante importante. Então, podemos definir o plano cartesiano com inclinação igual ao plano inclinado, ou seja, com o eixo X, formando um ângulo igual ao do plano, e o eixo Y perpendicular ao eixo X. A força normal será igual à decomposição da força-peso no eixo Y, que na verdade a gente decompôs, né, em duas componentes. Então, Px e Py serão as componentes da força-peso. A decomposição da força-peso no eixo X será responsável pelo deslocamento do bloco. O bloco, se ele deslizar, a aceleração vai ser aqui, ó, no Px. O ângulo formado entre a força-peso e a sua decomposição no eixo Y será igual ao ângulo formado entre o plano e a horizontal. Esses dois aqui, ó, serão iguais. Se houver força de atrito, essa se oporá ao movimento, neste caso, apontará para cima. Na próxima aula, a gente vai entrar em força de atrito, e a força de atrito, então, sempre terá sentido contrário ao deslocamento. Aceleração no plano inclinado. No plano inclinado, há uma altura correspondente à elevação da rampa e um ângulo formado em relação à horizontal. Nesse caso, a aceleração do objeto é constante devido a forças atuantes, o peso e a normal. Para determinar o valor da aceleração no plano inclinado, precisamos encontrar a força resultante, decompondo a força-peso em dois planos, x e y. Logo, as componentes da força-peso são Px, que é paralelo ao plano, e Py, que é perpendicular ao plano. Então, para encontrar a aceleração no plano inclinado, sem atrito, utiliza-se as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, Px, que é paralelo ao plano, vai ser igual ao peso, que multiplica o seno do ângulo. E o PY vai ser a multiplicação do peso pelo cosseno do ângulo. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, né, que é a equação fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai ter para o Px, que é onde ocorre a aceleração, né, no eixo inclinado, massa que multiplica a aceleração, o Px é o peso que multiplica o seno do ângulo, igual a massa vezes a aceleração. O peso é igual a massa que multiplica a aceleração, que multiplica o seno do ângulo, igual a massa multiplicado pela aceleração. Ou seja, isolando as massas, a gente vai ter a aceleração igual a gravidade, que multiplica o seno do ângulo. Então, é através dessa equação que a gente acha a aceleração num plano inclinado.
Elevadores. Esse aqui é um elevador no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, no Beto Carreiro. Ele tem, se eu não me engano, 300 metros de altura e as pessoas despencam ali por quase uma queda livre, né? A velocidade chega a 120 quilômetros por hora. Então, no elevador, força normal e força peso. A força normal no elevador pode assumir diferentes valores, a depender do tipo de movimento que ele executa. Quando entramos em um elevador, ele começa a se movimentar. É comum sentirmos sempre uma sensação estranha. Às vezes, sentimos o corpo mais pesado, em outras mais leve. E a que se devem essas diferentes sensações que temos dentro de um elevador? Sempre que estamos sobre uma superfície qualquer, ficamos sujeitos a duas forças: a força peso, que está relacionada com a atração da gravidade da Terra sobre o nosso corpo, e a força normal, que é uma reação da superfície com a qual estamos em contato. Assim, a força resultante é dada por normal menos peso, né? Sendo que o N é a força normal e o P é a força peso. Da mesma forma, ocorre dentro de um elevador, porém o movimento que ele executa é variável, pois ele acelera para começar a movimentar-se e desacelera para parar. Por essa razão, a força normal no elevador apresentará diferentes valores. Se colocarmos um objeto dentro de um elevador, de acordo com o tipo de movimento que ele executa, podemos encontrar três situações. Então, a primeira situação, quando o elevador está parado ou em movimento com velocidade constante, que é um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a normal vai ser igual ao peso, tá? Mesmo a gente não vai sentir nenhuma sensação de peso, do corpo ser mais pesado, mais leve. Então, a resultante igual a zero. Portanto, a normal é igual ao peso, pode ser igual à massa pela gravidade. No segundo caso, o elevador está subindo acelerado ou descendo com movimento retardado. Ou seja, quando ele sobe acelerando, né, ou desce retardando. Nesse caso, a força normal vai ser maior que o peso. Na hora que ele sobe, parece que o corpo fica parado, né? Devido à inércia, a tendência do corpo é ficar no mesmo lugar. Aí sente uma pressão maior pelo piso do elevador. Então, a força normal vai ser maior. Para calcular a força normal, a gente faz essa dedução de fórmula também, né? Força normal igual a normal menos o peso, onde a força normal, a força resultante, desculpa, é massa vezes aceleração, igual a normal menos massa pela gravidade. A normal vai ser igual a massa que multiplica a aceleração mais a massa que multiplica a gravidade. Ou seja, resumindo, força normal igual a massa que multiplica a soma da aceleração mais a gravidade. Então, lembrando que nesses dois casos, né, subindo acelerado ou descendo retardado, a aceleração é positiva e a normal é maior que o peso. E o terceiro caso, elevador subindo com movimento retardado, quer dizer, quando ele está diminuindo a velocidade, né, a nossa tendência é continuar o movimento e a gente tem uma sensação do corpo ser mais leve. Ou descendo acelerado. Então, a mesma situação. Nesse caso, o peso vai ser maior que a normal. Então, a força resultante igual a menos, né, porque a aceleração é negativa, massa que multiplica a aceleração. A força resultante igual a normal menos o peso, substituindo aqui, menos massa pela aceleração igual a normal menos a massa pela gravidade.
A normal igual a massa que multiplica a gravidade menos a massa que multiplica a aceleração, ou seja, a normal vai ser igual a massa que multiplica a gravidade menos a aceleração. Então, do segundo para o terceiro caso, só muda o sinal aqui. As diferentes sensações que sentimos estão ligadas a essa variação que acontece na força normal no elevador. Quando a aceleração está para cima, sentimos o nosso corpo mais pesado, porque a força normal é maior. Já quando a aceleração está para baixo, sentimos o corpo mais leve, em virtude dessa força ser menor. É como se a gravidade assumisse valores diferentes para cada tipo de movimento que o elevador executa. Se colocássemos o objeto do exemplo sobre uma balança, cada momento ela iria marcar um valor diferente. Então, fazer um exercício aqui. Em um elevador, há um homem de massa igual a 95 quilogramas, sobre uma balança graduada em Newton, quer dizer, vai medir o peso. Em um instante, o elevador começa a subir com aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Determine a diferença percentual aproximada entre a marcação do peso do homem no elevador em repouso e em movimento. Então, o dado é a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no momento em que o elevador está parado, a marcação da balança, que representa a força normal, é igual à força peso. Né? Então, o peso dele é 95, que multiplica a gravidade, né? M igual a G. Ele tem a massa 95, a gravidade 10, portanto, o peso dele, quando o elevador está parado, é 950 newton. No momento em que o elevador inicia a subida, a força resultante será dada pela diferença entre a força normal e o peso. Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração, a normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Vamos direto para cá. Então, a massa dele é 95, que multiplica. A aceleração do elevador foi fornecido 0,5 mais 10. Portanto, 95 multiplicado por 10,5, a gente vai obter 997,5 newton. Só que a pergunta que o exercício fez, ele quer saber a diferença percentual. Então, a gente tem que descobrir a porcentagem. Então, a gente faz 997,5 menos 950, que dá 47,5. Isso dividimos, né, por 997,5, que multiplica 100 por conta da porcentagem. Então, a porcentagem vai ser de 4,76%. A diferença, né? Então, ele sente, na hora que o elevador inicia a subida, um aumento de 4,76%. E a aula de hoje foi isso. Encerrando a aula, encerrando a gravação. Muito obrigada, aluninhos.